Por que que a gente faz isso? Por que que a gente escreve sobre a nossa vida? Por que que a gente romanceia a nossa própria biografia? De onde vem essa necessidade de colocar no papel coisas que nos aconteceram e daí derivar um medo, um receio, um escrúpulo de que os outros se enxerguem, de que os outros se ofendam e o que fazer com isso tudo? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 59. Pois é, eu tô escrevendo um romance. Comecei a escrever um romance faz um mês e meio, né? A gente começa timidamente, estou me colocando ali na primeira pessoa do plural, mas você entende o que eu quero dizer. Eu começo timidamente, muitas vezes nós começamos timidamente um livro. Comecei em abril, né? O Scrivener, ele tem uma ferramenta ótima. Scrivener é uma ferramenta para escritores, é um substituto ao Word. Ele tem um autosave, ele tem um espaço para projeto, para planejamento, para esboço. É um programa alternativo. E ele tem uma ferramenta muito bacana que ele mostra os dias que eu escrevi e quantas palavras eu escrevi nesse dia. E eu vejo que em abril eu tô ali tateando um romance, tô tateando uma obra, tô tentando entender essa obra. Então eu escrevi muito pouco, eu mais planejei do que eu escrevi. Eu me deixei levar por outras coisas, porque quando a gente está muito desorientado, muitas vezes a gente não escreve, a gente faz outras coisas. E agora em maio, que é quando... Maio, junho, que é quando a gente está gravando esse episódio, a coisa foi ganhando corpo, né? Então, meu livro vai ganhando corpo, eu vou escrevendo mais e mais e mais, vou tomando minhas manhãs de volta. E é uma satisfação imensa, né? Escrever um livro quando você sabe o que você vai escrever, quando você tem um caminho, quando você tem um norte. Escrever um romance é, vamos dizer, uma das coisas mais realizadoras que pode existir se você for dessa área, se você gostar de escrever, né? Porque ele te dá um propósito, ele te dá um senso de integração interna, sabe? Ele te integra. Mas ele também é sempre muito cansativo, você tem que se organizar, as outras coisas ficam meio capengas, ficam meio pendentes, não dá pra gente, isso eu digo sempre pros participantes dos meus cursos, não tem como a gente ser perfeito em tudo a todo tempo. A gente não consegue equilibrar todos os pratos na vida, né? Então, o ato de escrever um romance, ele é muito importante, então a gente precisa de alguma forma reconhecer que nem tudo a gente vai fazer. Então, ao invés de ficar quebrando prato, tira os pratos, deixa alguns de lado mesmo e fala, olha, pratos, né? Daqui a pouco eu vou pegar essas tarefas de volta e não vou dar plena atenção a isso agora. Por quê? Porque eu estou escrevendo o meu romance, né? Não é sempre que você está escrevendo o seu romance. Você se organiza para isso, você reserva um espaço, você se mobiliza. E isso vai acontecendo, às vezes à força, às vezes naturalmente, dependendo da sua vida, dependendo em que idade que você tá, dependendo do estágio da sua vida que você tem, o tipo de autonomia que você tem. Às vezes é muito difícil, muito puxado, às vezes é mais tranquilo, né? Eu acho que eu tô num equilíbrio ali, porque embora a minha vida atualmente seja voltada para a literatura, para os livros, eu também dou muita aula, também estudo muito, preparo muita coisa. O meu canal, ele tem, vamos dizer, várias demandas que não são as minhas demandas, né? E eu tô lá, preciso resolver essas demandas. Isso é comum, isso é normal. Bom, tô escrevendo um romance, e esse romance, um romance ensaístico, ele deriva, vamos dizer, das coisas que me aconteceram. Final do ano passado, eu me mudei para Barcelona. Eu passei 5 meses em Barcelona. E Barcelona é uma cidade que eu sempre amei, sempre voltei para lá, tenho amigos lá, amigos muito queridos há muito tempo, amigos de adolescência e que se mudaram para lá, estão vivendo lá. E a cidade para mim sempre foi uma espécie de delírio e euforia e lugar de encanto e fascínio, coisas que eu vivi muito loucas da minha vida, eu vivi lá. E ao mesmo tempo uma cidade muito linda. Eu acho que a cultura mediterrânea tem algo que é muito sedutor, né? É Europa, tem toda
esse apelo que, enfim, que eu acho que para alguns de nós faz sentido. E eu ao final dessa pandemia, estava tirando a minha cidadania, fui para lá, viajei, cruzei o Atlântico, aberto, disposto a ver qual era, né? Será que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar? E ao fim de 5 meses eu me vi, assim, impelido a voltar para o Brasil. Eu já ia voltar para resolver coisas que eu não resolvi, mas eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. Um recuo tático. É um recuo tático, mas eu fui ficando. E no Brasil acontecem muitas coisas. Eu tô em São Paulo nesse momento. E São Paulo é uma cidade muito viva, é uma cidade onde... ou seja, sei lá, é a minha cidade, é o meu ponto zero, é o lugar para onde eu retorno sempre. É um lugar com uma vida cultural, com amigos. Então, ter essa realização de conversar com os amigos depois desses meses todos de pandemia, de recolhimento, é fantástico. Então, bom, são processos de vida, né? A gente se muda, a gente vai, a gente volta, a gente reflete. Nesse meio tempo, eu me separei de um relacionamento bastante longo e foi um processo muito difícil, como sempre é um processo, uma separação, né? Um relacionamento longo, enfim. Se a gente se envolve, se a gente constrói um projeto de vida juntos, é muito doloroso, né? E fica doloroso por bastante tempo. E meio que sem querer eu me vi escrevendo sobre isso. Eu vi que a minha energia toda estava voltada para esses 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? E que aquilo me colocava a questões que poderiam ter, vamos dizer, uma resolução do ponto de vista ficcional, narrativo. Ou seja, eu estou escrevendo com base em coisas que eu vivo, mas eu estou escrevendo ficção. E ao mesmo tempo, esse é um romance ensaístico, não é? E dentro de um romance ensaístico, você tem muitas vezes pesquisas. E é muito interessante, porque você resgata, você volta para o passado. Né? Eu tenho o hábito de escrever diários. Meus diários não são os diários da Susan Sontag, não são os diários não são os diários, sei lá, enfim, os meus diários são pura e simplesmente a tentativa de colocar no papel algumas angústias que eu estou vivendo, no momento em que eu estou vivendo, para tentar elaborá-las. Eles são uma tentativa de pontuar algumas coisas que eu estou vivendo, quando... sei lá, eu não sei quanto a tua, mas na minha vida acontecem muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas, eu vou para muitos lugares e muitas vezes, se eu não registro isso, eu me perco. Eu sou uma pessoa de processamento um pouco lento, sabe? E eu não quero deixar essas lembranças que são incríveis no esquecimento. Eu não quero esquecer essas lembranças. Então, muitas vezes o que eu faço é a construção de uma ancoragem. E às vezes é um pré-texto, né? É um pretexto, é algo que vem antes do teu livro, é algo que vem antes do seu romance. Se o seu romance for baseado em fatos reais, você pode ficcionalizar, você pode se distanciar, você pode ter um prazer muito grande em contar a história de uma outra pessoa ou de construir, vamos dizer, um personagem que seja um Frankenstein de coisas que você viveu, mas que você não quer identificar diretamente. De fato, as coisas que eu coloco no papel não aconteceram, não é? Mas é claro que elas derivam de coisas que aconteceram, sempre, né? A pessoa que confunde totalmente a realidade com a ficção está com problemas, porque ela não vai encontrar a realidade ali. Assim, o próprio fato de você escrever, de você colocar as coisas no papel, isso já é uma edição da realidade. E eu nem estou falando disso, né? Mas o próprio fato de você colocar as palavras no papel faz com que você crie uma ficção a partir da realidade. É um recorte, é uma edição, é um filtro, é o teu olhar, não é? E a ficção tem que ser livre, a ficção tem que ser aberta, e a ficção é tua, né? A minha pergunta do início desse podcast é: por que a gente faz isso? Por que a gente coloca no papel as coisas que aconteceram conosco, né? Por que a gente cria um romance a partir dos nossos momentos biográficos, das nossas circunstâncias mais importantes, né? Isso é algo que eu vejo
nos participantes dos meus cursos. Enfim, eu estou sempre em contato com a produção do pessoal do curso A Preparação do Romance. Eles estão escrevendo seus romances e tem muitos romances que derivam de situações traumáticas, de biografias familiares, né, de sagas familiares. E é muito bonito, porque a resposta que eu encontro a essa pergunta é: a nossa vida, ela se dá de modo fragmentado, né? São episódios aqui e ali. O fragmento, ele não se dá facilmente à explicação, ao sentido, à interpretação. O que você faz para compreender a realidade é construir uma composição a partir desses fragmentos. Quando a gente coloca as coisas no papel, a gente revive essas circunstâncias e no ato de reviver a gente elabora essas circunstâncias e a gente integra os pontinhos. É quase como se, quando eu falo de fragmentos, é quase como se a vida fosse uma constelação que você olha para o céu e você fala: que sentido que eu vou dar para esses pontinhos no céu? O que você vai fazer você vai ligando os pontinhos. Liga um pontinho, liga outro pontinho, vai construindo sentidos que muitas vezes se dão a posteriori. Tem muita coisa que a gente vive que a gente só vai entender muitos anos depois, né, do que aconteceu. Tem coisas que me aconteceram há 10 anos, que agora que aquilo perdeu toda a sua gravitação, ou seja, agora que a minha espaçonave se distanciou desse planeta, desse Sol, que tem uma gravidade imensa, né? Ou seja, quando você está orbitando em torno de um Sol, que é uma circunstância muito intensa na sua vida, muitas vezes você não consegue pensar, você só fica orbitando em volta dela, né? E é um exercício de humildade esse, de pensar: bom, eu não vou entender tudo o que está me acontecendo na vida imediatamente, né? E agora que eu me distancio, que a minha espaçonave biográfica vai se distanciando daquilo, eu vou vendo: olha só, eu passei por aquele Sol, ele foi muito importante naquele momento. Eu posso escrever sobre ele, eu posso não escrever, fica a meu critério, né? Quando a gente se distancia muito de alguma coisa e ela perde essa força gravitacional, ao mesmo tempo a motivação de escrever sobre ela diminui, né? Você fica: bom, mas isso já não é mais tão importante para mim. É por isso que muitos desses fatos biográficos, pessoais, eles exercem uma gravitação, né? Uma gravidade. E essa gravidade é a força propulsora do romance, muitas vezes. É aquilo que vai nos concentrar para o romance, é aquilo que vai motivar a gente sentar para escrever todo dia, ou dia sim, dia não, né? Porque tem ali uma questão. É uma questão que você não está lá para responder necessariamente, mas você está orbitando em volta dessa questão. Essa questão está dando sentido para a sua vida. Essa questão está te angustiando, né? Essa questão muitas vezes se confunde com a questão dos seus personagens, né? As pessoas precisam de conflitos personagens, né? Senão você não vai adiante na página. O leitor, ele se comove com um certo conflito e ele vira página, por conta desse conflito. Se está tudo bem, se as pessoas são perfeitas no seu livro, se não tem nenhum problema, se são todos bonzinhos, delicados, né, bem resolvidos, por que o leitor vai adiante? Né? Aliás, filmes, livros, eles são muito mobilizados por coisas que você não faria e seu personagem está fazendo em direção de alguma coisa da qual você fugiria, né? Pô, por que essa personagem está voltando para Gilead? Ela acabou de escapar. Por que ela não vai embora de Gilead? Por que ela não vai para o Canadá? Foge, não é? Ou por que essa personagem que sofreu abuso doméstico acaba retornando para esse cara? O que você está fazendo? Sai daqui. Ou seja, é um contraste, muitas vezes, entre condutas racionais, quando a gente está distante das condutas, né? Quando a gente está distante das situações, a gente é muito mais racional, não é? Quando a gente está muito envolvido nas coisas da nossa vida, a gente não se torna tão racional. A gente perde um pouco desse critério. Tem muitas coisas que você, na situação em que seus personagens estão metidos, você faria exatamente o que eles fazem, né? E eu acho que muitas vezes uma força propulsora do romance é você se valer dessa irracionalidade que nos move e nos comove, né? Para construir, vamos dizer, uma tensão entre leitor e personagem. Uma tensão entre leitor e personagem, né? O leitor, de alguma forma, se prendendo na cadeira para falar o que vai acontecer
com essa figura. É claro que nem todos os romances são assim, é claro que nem todos os romances têm esse tipo de comoção, tem romances que são mais lentos, mais, sei lá, deixa eu ver, mais morosos, que tem outros tipos de motivação, ou seja, né? Enfim, eu acho que um romance tem muitas motivações. Eu tô falando aqui do conflito entre personagens. E ele muitas vezes se dá dessa forma. E qual a melhor maneira de falar da irracionalidade quando você está metido na gravitação de uma situação traumática, né? De uma separação, de uma paixão, de uma viagem onde você se perde, não é? Para mim é muito significativo o ato de voltar. Eu escrevi muito sobre partir, né? Eu escrevi muito sobre sabe, o sujeito que sai, que vai embora, o sujeito que vai para Tailândia, o sujeito que está em Berlim, Dionísio em Berlim, é um livro que se passa em Berlim, né? Evidentemente. Os Amantes da Fronteira é um livro que se passa na Tailândia, tem um momento na fronteira com Myanmar, é um sujeito errante que está viajando para lá e para cá. O próprio livro documentário que eu escrevi há 10 anos, e quando eu escrevi, quando eu estava publicando, eu estava em Buenos Aires, ele termina com um sujeito que vai embora para Barcelona. Olha que maluco, né? Olha que coerência que é muitas vezes a nossa biografia. E ele vai para Barcelona, ele está indo embora, ele se despede de uma situação e abraça outra, e abraça o anonimato nessa outra situação. Esse é um Tiago de 30 anos escrevendo. O Tiago de 43 anos escrevendo, ele vai escrever sobre outras coisas, né? Embora haja uma coerência, ele vai escrever sobre outra matéria, sobre outras questões. E de um outro jeito também, né? E muita gente me pergunta, pô, Tiago, mas o que você faz então? Como é que você escreve sobre coisas, né, situações e tal que de fato aconteceram? As pessoas vão ficar chateadas com o que você escreveu? Não vão ficar chateadas? Olha, eu acho que, respondendo essa pergunta, e essa pergunta me fazem sempre, né? Como que você lida com as outras pessoas que estão na sua vida e que se sentem espelhadas de alguma forma nos seus romances, nas suas obras e tal, né? E a literatura é um mundo próprio. A literatura, ela constrói um domínio próprio. Ela tem um reflexo, ela é reflexo e tem reflexo sobre a realidade, né? Sobre as coisas que acontecem, né? Eu acho que muitos dos problemas do nosso tempo têm a ver com uma confusão entre um espaço simbólico de construção de possibilidades, de hipóteses, né? Acho que tem muita gente para o qual, se você nomeia alguma coisa, já é algo terrível, já é algo que se identifica com a realidade. Não é a realidade. Nomear, eu gosto de pensar alto. Eu sou uma pessoa que pensa alto o tempo todo, que fala, não, mas, pô, e se a gente for para cá, e se a gente for para lá, e se a gente fizer isso, e se a gente sair, se a gente ficar... Ou seja, eu gosto de falar as coisas, eu troco ideias, assim, o tempo todo com as pessoas sobre possibilidades. Nem tudo isso que eu vou falar eu vou fazer, né? Por quê? Porque a linguagem é um instrumento, inclusive, para você pensar o caminho que você vai levar, né? A linguagem, o sonho, o trabalho, tem, né? Acho que tem muitas ocasiões que são oportunidades de você pensar o que você vai fazer, qual é o seu próximo passo. E você vai abrir mão da linguagem para exercer essa função? Não, eu não abro mão da linguagem. Eu estava recentemente vendo um stand-up no Netflix daquele sujeito chamado Ricky Gervais. É um cara que é odiado por muita gente, que fala coisas que... Ele faz um humor que... ou seja, com coisas muito frágeis muitas vezes, né? E eu sei que existe toda uma polêmica em torno disso, mas ele fala uma coisa que eu acho importante, né? Uma coisa é falar, a outra é fazer, né? Uma coisa é você fala determinada, né? Sabe? Você coloca num discurso, o discurso é um ato, mas o discurso não é o ato idêntico a você fazer, né? Você pode brincar com determinadas coisas, mas você não vai fazer determinadas coisas. Isso é muito diferente uma coisa da outra, né? E evidentemente, aí a gente chega nesse ponto que alguém sempre vai ficar ofendido com alguma coisa. Meu primeiro livro, um livro de contos. O meu primeiro livro, teve um dia que eu me sentei para escrever e escrevi um conto numa sentada, foi quase uma possessão. E eu coloquei circunstâncias ali que não tinham me ocorrido. Pensava eu, né? Julgava eu que não tinham me ocorrido.
né? Algum tempo depois, uma pessoa muito próxima a mim se revelou ofendida porque se viu espelhada naquela circunstância. E eu descobri que aquilo tinha acontecido, né? Que aquilo de fato tinha acontecido. Aquilo estava soterrado debaixo, ou seja, aquilo estava no meu inconsciente. Eu tinha vivido aquilo, mas eu não me lembrava. E a literatura me ajudou a lembrar de alguma coisa que tinha sido reprimida, que tinha sido suprimida, né? E é muito louco, porque é isso, assim, é uma ofensa diante de algo que eu nem lembro que aconteceu, não é? Ou seja, a minha lição nesses últimos 20 anos escrevendo é: Tiago, alguma coisa, alguém vai se ofender com alguma coisa, alguém vai desgostar de alguma coisa. O próprio fato de você escrever um livro já vai comover, né, um certo segmento de conhecidos, né, de pessoas. Tem gente que fica melindrada por qualquer coisa, tem gente que fica invejosa por qualquer coisa, não é? Tinha um colega da faculdade que eu comecei a publicar no final da faculdade, né? E você via claramente que esse cara não tinha gostado pro fato de eu ter publicado um livro, de eu estar publicando um livro, e ele não. E eu falo, porra, cara, vai, escreve também, entendeu? Vai lá, não é? Mas não aconteceu. Ele preferiu ficar ofendido com outra pessoa que estava fazendo algo que ele gostaria de fazer, ele gostaria de ter feito, e ele nunca fez, não é? Enfim, e as pessoas que, bom, estão lá, que, né, que de alguma forma vão se ver. Aí a gente não está falando mais do inconsciente, mas a gente está falando da consciência, né? Poxa vida, você está aí contando sobre coisas íntimas dos outros. Pois é, eu acho que essa ideia dos outros, dentro de um romance, ela é delicada, porque não são os outros mais. Se você está escrevendo um livro, é o teu livro, são os teus personagens, né? É derivado da vida, né? Certamente é derivado da vida. Mas de que outra coisa você vai derivar a tua obra? Não é? De que outra coisa você vai derivar o seu romance? Que ótimo se você derivar um romance histórico a partir de outros romances históricos e se pautar exclusivamente sobre livros de história, mas em algum momento um personagem vai fazer alguma coisa que de alguma maneira vai espelhar alguma coisa que você viveu, né? Seja esse Cromwell, seja um faxineiro no espaço, sabe? Um sujeito que está fazendo uma faxina numa estação espacial no espaço e for de uma espécie, vamos dizer, do planeta KLX-12, entende? E aí alguém vai falar, poxa, esse cara, sabe? Sabe? Essas coisas acontecem, né? E eu acho que a maneira que eu encontro de me defender disso é a minha vida, né? Eu tenho o direito de escrever sobre a minha vida. Eu tenho direito de me apropriar sobre essa minha vida. E eu só posso fazer isso, essa é a minha matéria, né? Esse é o meu material, é disso que, sabe? É isso que eu respiro dia a dia. Eu posso construir um personagem que mora na Austrália, que eu nunca fui para a Austrália? Posso, não é? Chico Buarque fez isso com Budapeste. Ele não tinha ido visitado, parece, Budapeste, não lembro mais, mas tinha alguma coisa nesse sentido. Mas os personagens que ele construiu são pautados em elementos biográficos, não tem jeito, é inevitável, né? E eu acho que a gente precisa um pouco essa coragem, porque muita gente, inclusive, busca essa chancela da família, essa chancela dos mais próximos, e é comum que seja assim, mas eu digo assim, não mostra o teu livro para os teus parentes antes de concluí-lo. Isso pode atrapalhar a produção da sua obra, ou seja, você vai ter uma influência externa que não tem nada a ver com o teu processo criativo, e você pode sofrer com isso, e o outro pode sofrer com isso, e o livro pode nem vir a ser, né? E o nosso objetivo aqui é que o seu livro venha a ser, seja concluído, seja publicado, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que demanda do artista um certo grau de coragem, um certo grau de impetuosidade, não é? Aliás, meu livro, em vários sentidos, é sobre isso, se trata disso, né? Sobre a razão e a raiva, né? Sobre a necessidade de você se posicionar, a necessidade de você
se manifestar fisicamente, no sentido, não estou falando no sentido violento, mas um pouco naquilo que existe de... na agressividade do existir, quase, né? Quase como o próprio fato de existir já implicasse num ato de violência, sabe? Contra o mundo, né? Na verdade, contra nada, né? Mas um ato de violência, um ato de... um impulso agressivo. E o que a gente faz com isso? Como que a gente cuida disso? Como que a gente faz voltar um impulso agressivo para aquilo que é construtivo ou não? Enfim, né? E eu acho que tem, claro, maneiras de nos preservar disso. Mudar o nome de personagem, mudar o ambiente, mudar a profissão, né? Sei lá, Karlov, por exemplo, aquele autoficcionista, ele não faz isso. Ele se chama de Karlov, primeira pessoa nos seus romances, né? Os personagens têm os nomes do irmão, da tia, do pai, do cunhado, sabe? Do tio. Inclusive, o último volume começa com um tio muito ofendido com os volumes anteriores. Ele põe isso no papel, ele escreve sobre isso, ele ficcionaliza sobre isso. E eu acho que é isso. Eu acho que se você teme alguma coisa, você muda o nome do personagem, você muda o gênero do personagem, você muda, sabe? E aí pronto, acabou, sabe? Você não te... Você já está preservando a pessoa o suficiente, né? E eu acho que o romance sempre trata de questões delicadas, né? Romance não é, como eu disse em outro momento, cosmética. A gente não pode confundir estética com cosmética, né? A cosmética é aquela coisa decorativa, né? Que só serve para nos fazer ninar, só serve para nos apaziguar, só serve para nos embotar. E eu acho que a gente não pode, né? Se você quiser fazer um romance por entretenimento, ótimo, legal. Acho que as pessoas precisam se distrair, precisam viajar para um outro lugar, mas até isso é subversivo, poder viajar para um outro lugar, né? E muitas vezes a catarse também não é plenamente subversiva. Quando um romance vai lá e denuncia alguma coisa, tem algum elemento também de, elaborei aquilo lá, né? Ou seja, tudo pode ser subversivo sob uma certa luz e pode não ser sob outra luz. Mas eu acho que um livro que eu gosto de ler, muitas vezes é um livro que me chacoalha, é um livro que me tira do lugar, é um livro que me comove, né? A função do artista não é, sabe, passar pano, né, gente? Por favor. Né? E eu digo por favor para aquelas pessoas para as quais a função da arte é só passar pano, né? E não tem, o que é isso? Como assim, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade escandalosa, né? Eu acho que a gente vive num tempo escandaloso, num tempo onde o absurdo se tornou prática comum, né? A gente está falando aqui de política, sim, né? A gente está falando aqui de um governo terrível, né? Que só nos fez mal nos últimos 4 anos, né? E a gente avisou, né? Aquilo. E a gente precisa mudar essa situação, né? Ou seja, não vou falar sobre isso, não vou melindrar, não, né? Fala, cara, o que é pior? Você melindrar meia dúzia de pessoas ou, sabe? Ou você ter 4 anos de inferno na Terra, no seu país, né? Então, eu acho que tem uma questão aí de prioridades. Enfim, eu faço uma digressão, fecho a minha digressão para encerrar esse encontro e que é coragem para escrever o seu livro. A gente não sabe de onde vêm as coisas, né? Quanto mais... E isso eu falei recentemente para uma participante do meu curso A Preparação do Romance, que muitas vezes quando a gente coloca a primeira versão do nosso texto sobre o papel, a gente olha para aquilo parece aquilo parece um diário, né? Mas um livro não é feito de primeira versão, ele é feito de um segundo tratamento, terceiro tratamento, quarto, quinto, sexto. Você vai fazer 10 revisões sobre aquilo, sobre aquela página, sobre cada uma das páginas. E isso vai criando uma sofisticação para o texto, vai criando o elemento de alteridade, ou seja, o elemento de construção de uma outra personagem a partir dessa personagem que eventualmente nasceu com você. E é esse trabalho de revisão, de sofisticação, do qual a gente se baseia, que a gente precisa, né? E muitas vezes, quando a gente olha o livro que a gente escreveu, você fala, é tão eu isso, e ao mesmo tempo, nossa, eu escrevi isso, né? Existe esse duplo efeito de estranhamento
em relação àquilo que você fez, que você pôs no papel, que você publicou. Você fala, nossa, isso aqui tá bom, fui eu que fiz, né? E por outro lado, nossa, as minhas questões, né? Eu sou um Picasso que está sempre compondo o mesmo quadro, as minhas questões elas são recorrentes e tudo bem, e tudo bem. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigado e a gente segue conversando por aqui. Tchau!